Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Celso, aos organizadores do evento. Obrigado por senhores participantes aí de ter participado do evento. E eu vou mostrar um dos trabalhos que eu venho, praticamente um projeto de vida, que eu trabalho nesse projeto particularmente há 18 anos já. Eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e eu tive que abrir uma empresa que eu vou falar para você em função dos resultados muito positivos do mosquito. Vou falar brevemente quem eu sou, para vocês terem uma ideia. Sou bauruense, mas eu moro em Minas Gerais, bom demais da conta, né? E aí eu tenho a graduação, eu fiz o doutorado na Universidade da Inglaterra, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês que eu trabalho desde então. Eu comecei o doutorado em 87, eu já trabalhava com uma Aedes aegypti. Eu acredito que hoje no Brasil eu sou um dos pesquisadores mais antigos, vivo, né, que trabalham com o mosquito da dengue, que é meu carro-chefe, né? E aí eu tenho um pós-doutorado, tenho 2 pós-doutorados, incluíam aqui. Eu tenho uma característica muito diferenciada de pesquisadores tradicionais da universidade, porque a minha pesquisa sempre vou à frente, não só a pesquisa, mas eu faço ele virar um produto e colocar esse produto para a sociedade. E aqui eu fui a primeira patente daquela universidade. Na Universidade Federal de Minas Gerais, o ano que eu entrei, teve uma epidemia grande, e o resultado dos meus quase 20 anos são 10 patentes de tecnologias. Eu já orientei 20 mestres, 16 doutores, mais de 50 artigos publicados, 3 somente com a Aedes aegypti. Então acredito que eu tenho uma experiência muito grande, e essa experiência grande foi obrigado, a universidade me estimulou, recebeu bastante recursos para eu montar uma empresa que nós colocamos aí da bancada para o laboratório. 12 anos que nós estamos no mercado brasileiro. Nós não estamos em fase de experimentação ou comprovação. Isso daí é um projeto já que virou praticamente uma tecnologia que está sendo usada tanto no Brasil como em outros países. E algumas premiações nacionais e internacionais. Como todo professor, eu sou da Universidade Federal, mas gostaria de chamar a atenção que eu tenho uma estrutura muito bem equipada, que eu posso permitir desenvolvimento de ecologia, desenvolvimento de armadilhas dentro de umas situações de semicampo. Aqui a empresa, ela praticamente fica num parque tecnológico, né? São pessoas totalmente jovens, eu acredito que eu sou o mais velho de todos aí. Inclusive alguns foram ex-estudantes, hoje a diretora foi estudante de graduação da própria universidade, né? E na universidade, na FMG, o meu caso é estudado como um caso de estudo, de como você pega uma ideia, como você desenvolve um produto e coloca ele no mercado e coloca para a sociedade. Então vamos lá. Fazer uma revisão muito rápida. Ontem eu falei desse assunto, eu gostaria de repetir aqui, porque foi mais para o pessoal da universidade. Muito rápido, eu queria só chamar a atenção para vocês que já em 1905 já tinha a febre amarela, pelo Aedes aegypti, tanto nos Estados Unidos como na América do Sul, e já tampavam criadouros, eles iam no teto, já jogavam inseticidas, a situação hospitalar, como é que era antigamente, e o primeiro georreferenciamento que eles tinham feito à mão. Aqui em 1940, quer dizer, 40 anos depois, eles mudaram, começaram a procurar as larvas dentro da residência, os mata-mosquitos, né, e jogando larvicida, né? E aqui a urbanização foi mudando, né? A gente tem aí, antigamente o homem andava praticamente de carroça, eram poucos os carros movidos, e aqui a gente começou a ter um pouco mais de carro, bondinho, mas hoje em dia, não é o mosquito que vai de um lado para o outro carregar a doença como antigamente. Quando o Oswaldo Cruz teve um sucesso muito grande no seu controle, é porque era fácil de você controlar, porque tinha poucas residências. A mobilidade humana era totalmente diferente de hoje. A situação de hoje é isso daqui, é caótica. Imagina se você tentar matar um mosquito dentro de uma comunidade, o transporte, quantos mosquitos não deve estar tendo carona aqui, pegando carona, e aqui é uma imagem dos voos aéreos, ou seja, é o homem que leva a doença para o mosquito. O mosquito está naquela cidade e você está levando o vírus para ele, não o mosquito infectado que vai para o outro lugar. Então, só uma comparação, em 1916 ainda estamos fazendo as mesmas coisas.
Então foi isso que me estimulou a eu desenvolver isso daí. Quando mudei para Belo Horizonte, o meu único filho, ele pegou uma dengue hemorrágica. Eu fiquei 5 dias no hospital com ele, rezando para que não acontecesse nada, porque naquela época eu não sabia ainda como fazer o tratamento ao paciente. Isso foi um estímulo muito grande para eu fazer minhas pesquisas. Espero que ninguém passe pela experiência que eu passei. Felizmente não aconteceu nada, mas naquele momento foi uma época muito difícil. O problema está aí: Zika, chikungunya e ou mais 23 vírus que possam ser transmitidos pelo mosquito da dengue. Não existe uma varinha mágica, e o grande problema nosso é que o brasileiro não trabalha com uma prevenção. O brasileiro trabalha em apagar fogo. Então eu acredito que nessa geração ainda que a gente não vai conseguir resolver o problema. Eu acredito em futuras gerações, porque as crianças que estão ensinando os pais como cuidar do mosquito hoje em dia. A não ser que você muda a legislação municipal e estadual, onde você começa a fazer uma taxação, cobrar das pessoas, aí quando você mexe no bolso, aí o comportamento dele seja diferenciado. Então você não consegue ter uma única varinha mágica. E o que eu vou mostrar no meu trabalho não é a solução para o problema, é simplesmente um método alternativo que complementa os métodos que estão sendo utilizados. Bom, se a gente está no momento que a gente está procurando o futuro, e a gente teve uma demonstração fabulosa da possibilidade desse bonequinho, que eu fiquei encantado com ele, né? Os remédios hoje, tudo através da nanotecnologia, que eles vão sendo dosados dentro do corpo humano e assim por diante, né? Pagamos as contas pelo celular, conversamos com gente de todo o mundo através do celular, ou seja, estamos com uma tecnologia extremamente sofisticada. Desculpa, gente, eu estou desidratado. Então, diante de uma tecnologia tão sofisticada no mundo desse, e nós estamos tendo aí doenças que foram reemergentes, né, que está aí praticamente assolando, né, o país, né? E eu acredito que isso daqui faz parte também, além, obviamente, do comportamento humano, da mobilidade, assim por diante. Então, tem uma metodologia usada na agricultura muito interessante, que é, quando você vai ver a população de praga no meio ambiente, se você tem onde você aplica ou não inseticida, então você vê a praga consumindo ali a população, a praga consumindo a produção, eles colocam a armadilha e, dependendo do número de insetos, eles entram então com o método de aplicar ou não inseticida. Quer dizer, ele passa do limiar de ação e é aqui que ele faz a aplicação de inseticida. É justamente isso que eu desenvolvi para a gente estar trabalhando em relação ao mosquito. Então nós desenvolvemos indicadores entomológicos que a gente monitora em função do tempo. A partir desse momento vermelho aqui você tem que entrar com controle. Nós sofisticamos mais ainda a nossa tecnologia, porque além do tempo nós fazemos espacialmente, onde a gente monitora a presença do mosquito infectado pelo vírus e casos de dengue. Então você tem os 3 elementos utilizados nesse sistema. Além disso, nós também monitoramos o agente de campo para saber se ele está fazendo atividade ou não, né? Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Isso daqui os nossos parceiros, instituições parciais, governamentais, a Fiocruz, praticamente vários institutos de ciência e tecnologia, o MIT dos Estados Unidos, a Universidade Nacional de Singapura e a Universidade da Austrália. Bom, o sistema nosso consiste no seguinte: você pode usar qualquer armadilha. A armadilha simplesmente é um método de coleta do seu inseto. Pode ser um inseto adulto, que é o que a gente trabalha, pode ser os ovos, né, que são outros tipos de armadilhas utilizados. Você coloca as armadilhas no município todo, não só numa parte, todo o município, e os dados são coletados pelo celular durante uma semana de visita, e depois todo esse sistema é colocado online. A hora que ele coleta o dado aqui, já coleta o dado, ele sai praticamente automático no sistema na internet online.
ninguém digita nada, é tudo automático. E aí você tem os mosquitos capturados, enviados para o laboratório, onde você vê a presença de vírus e você tem ali, você tem aqui praticamente áreas que tem mosquito infectado ou não. Eu vou falar um pouco dessas tecnologias aí. Tem um sistema aqui, uma publicação que a gente fez, dizer que a publicação mostra a flutuação do mosquito, e aqui é a fotografia do município durante cada semana, né? O sistema ele fornece 52 fotografias por ano, é uma fotografia por semana. Então você vê que aqui tem áreas vermelhas e ao passando das semanas, você vai vendo que as áreas vermelhas vão transformando em amarela e com o tempo praticamente os mosquitos são apagados, são controlados. Ou então você pode, não fazendo isso daqui, mas controlando, mas você pode ver como é que está o seu programa de controle naquele município baseado nessas informações. Gostaria de passar um vídeo, se você puder passar para mim. É um exemplo de um vídeo que foi do canal da Fiocruz, que fez em Porto Alegre. Pode passar para você. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O canal Saúde na Estrada está aqui para ver como a tecnologia está sendo usada no combate à dengue e à febre chikungunya. Para prevenir casos dessas doenças na cidade, desde 2012, a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Porto Alegre adota um sistema de monitoramento inteligente da infestação do mosquito. Esse monitoramento ele é a coisa mais próxima da realidade. Ele trabalha com a fêmea adulta do mosquito da dengue, né, do Aedes aegypti, que pode transmitir tanto a dengue como o chikungunya. Então é uma informação fidedigna, casando isso com índice pluviométrico, temperatura, surgimento dos primeiros casos autóctones. Você consegue botar tudo isso em gráfico. Como é que se comporta o aumento das fêmeas adultas que vão transmitir a doença, quando surgem os primeiros casos com fêmeas com vírus, e consegue se ter já algum valor preditivo. O monitoramento inteligente de Porto Alegre conta com armadilhas que capturam o mosquito. Ao todo, 22 bairros da cidade são monitorados, com 714 armadilhas instaladas em um raio de 250 metros uma da outra. A distribuição das armadilhas foi feita considerando o risco e a vulnerabilidade de cada área para a proliferação dos mosquitos. Semanalmente, os agentes de combate a endemias visitam os locais onde estão as armadilhas e checam se algum mosquito foi capturado. Nosso trabalho, inicialmente, ele tem um roteiro a ser seguido, né? Nós temos um número X de armadilhas, que é em torno de 70 a 80 armadilhas por agente para ser visitado na semana. Os agentes que monitoram as armadilhas foram treinados para conseguir identificar os mosquitos que transmitem a dengue e a febre chikungunya. Nós recebemos capacitação da prefeitura, né? Eu, particularmente, fiz 3 capacitações. E aí tu consegue identificar o mosquito, a diferença de um Aedes aegypti para um Aedes albopictus, né, fêmea, macho, que é o que a gente tem que passar informação para eles. Também a população do Culex também é controlada pela coordenadoria. Quando algum mosquito é capturado pela armadilha, ele é colocado em um pequeno frasco. Em seguida, o agente utiliza um celular para preencher um formulário eletrônico com informações sobre a visita. Dados como o número de insetos capturados e também o sexo deles são repassados instantaneamente para o sistema de monitoramento. Cada uma dessas círculos representa a área de abrangência de uma armadilha, né? Então ela vai variar a coloração em função do número de capturas. Então verde não teve nenhuma captura de um mosquito adulto e o vermelho teve 3 ou mais capturas. Essa informação também nos é mostrada na forma gráfica, então a gente consegue acompanhar semanalmente, né, essa infestação. Cruzando as informações das armadilhas e das visitas, a Secretaria de Saúde de Porto Alegre desenvolve as ações de prevenção e combate à dengue e à febre chikungunya. Medidas que, a partir do monitoramento inteligente,
também passaram a considerar a presença do vírus nos mosquitos submetidos à análise em laboratório. Uma vez por semana, os agentes de combate a endemias trazem aqui para a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Porto Alegre os mosquitos capturados nas armadilhas. Daqui, os insetos são enviados para a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde são feitos os testes para verificar a presença do vírus da dengue. Quando é detectado o vírus do mosquito ou é identificado um caso de dengue ou chikungunya em uma área com registro do inseto, a Secretaria de Saúde promove o bloqueio de transmissão. Para ampliar as ações de combate ao Aedes aegypti, o Sistema de Monitoramento Inteligente também disponibiliza os dados de infestação no Centro Integrado de Comando da cidade de Porto Alegre, o CEIP, que reúne diversos órgãos da administração municipal. A partir do momento que a Coordenadoria Geral da Vigilância e Saúde detecta um caso em que deva envolver e atuar outros órgãos do município, ela ou faz através do CEIP. O CEIP tem autonomia, né, de poder, entre aspas, convocar os órgãos para esse trabalho. Nós temos órgãos vinculados à limpeza urbana, que talvez seria um dos mais importantes, tanto de forma proativa, né, na limpeza de determinados locais que possa ter o foco, enfim, possa se criar o foco, né? A equipe da Guarda Municipal, né, dando suporte a essas equipes de rua, porque muitas vezes esses locais são de difícil acesso por questões até de segurança. Nós temos o órgão da IPTC, que é o órgão que cuida da mobilidade urbana, se tiver que fazer algum isolamento ou bloqueio ou desvio de algum trânsito. Então nós temos a própria Defesa Civil, né, que tiver que dar um suporte também a essas equipes de rua. E com o monitoramento inteligente, qualquer pessoa pode obter as informações sobre a dengue e a febre chikungunya em Porto Alegre. É informação online, informação fidedigna, coleta de informação automatizada, essa informação vai via celular, via internet e está disponível para todo mundo. Quanto mais os mecanismos forem automatizados, mais segurança a gente vai ter para a população. Tecnologia, informação, prevenção e participação social. Com o monitoramento inteligente, Porto Alegre se destaca na luta contra a dengue e a febre chikungunya. Bom, gente, isso daí é um exemplo de um município que usa a tecnologia da gente, né? E é interessante porque quem faz o vídeo, a Fiocruz, não é uma mídia qualquer que vem assim para fazer a divulgação do trabalho, né? E aqui eu vou escrever rapidamente, eu tenho uma armadilha aqui, eu acho que a maioria deve ter visto comigo, depois quem quiser dar uma olhadinha, a gente pode abrir ela e vocês verem como é que é o interior dela. Então, tem uns mosquitos presos aí, mas vamos lá, só para vocês verem como é que é a armadilha em partes. Então, a gente vendo, você pode ver que o mosquito está preso, né? Ele está os ovos dela, porque é para capturar a fêmea, né? A gente tem os atraentes deles, aqui a pessoa tirando os mosquitos para identificar, e aqui você pode abrir o cartão também. Os lugares onde você coloca, você me chama a atenção que é no peridomicílio, não é dentro das residências. Então não incomoda, não é um método invasivo, é uma aceitação muito grande pela comunidade. Aqui uma comprovação, a gente tem muitas comprovações científicas, não tenho tempo, mas nossa armadilha comparada com o método de coleta, que é aquele que invade as residências, que é o coletor. Então, um trabalho publicado com o pessoal da Fiocruz, aqui, por exemplo, a armadilha coletou 127 mosquitos, enquanto aqui coletou 47, praticamente 2 vezes e meio. 360 mosquitos praticamente com 180. Quer dizer, muito melhor, muito mais eficiente, não é invasivo, né? Singapura também é uma cidade vertical praticamente, né? São prédios com 20, 30 andares, aqui moram praticamente 4, 5 mil pessoas, né? Eles que gostariam de usar armadilhas, então um agente. Então aqui você tem fazendo a fiscalização, e aqui são os pisos, né? O primeiro andar, segundo, terceiro até o 12º. Então você tem mosquito até praticamente nos últimos
andares, mas uma quantidade menor. Então, para vocês verem que lá eles utilizaram, isso daqui é um trabalho feito pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, um estudante fez mestrado comigo, onde eles tentaram comparar a pesquisa larvária, a nossa armadilha e a ovitrampa, e aqui são os casos de dengue. Então, a publicação fala que a predição de dengue é melhor com mosquitrapo e ovitrampa, sendo que a mosquitrapo é o método mais confiável, porque quem transmite a doença é o mosquito adulto, não é o ovo. O ovo tem que desenvolver em larva, em adulto e assim por diante. Então, a captura de adulto é onde que tem os indicadores mais perto, né? A outra coisa importante também que aconteceu é que o Ministério da Saúde fez uma nova avaliação, mesmo por eu ser o autor e ter publicado muito, eles queriam confirmar e confirmaram todas as publicações que eu tenho feito até então. Então foi feito em várias partes do país, analisaram as armadilhas disponíveis comercialmente. Essa aqui é considerada mundialmente como a melhor armadilha, chamada BT Sentinela. É uma armadilha produzida lá na Alemanha. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe que desenvolveu. Essa aqui é feita, se não me engano, no Paraná, chama Dultrap, a ovitrampa e a mosquitrapo, que é a armadilha que eu trabalho. São os gráficos mostrando a performance de cada um, e através disso o Ministério da Saúde, o Fiocruz, colocou uma nota técnica dizendo que todas essas ferramentas elas são melhores do que a pesquisa larvária, né? Mas que essa armadilha BT Sentinela e mosquitrapo teve uma performance maior do que a Dultrap. Então tem várias publicações. Isso daqui, a armadilha foi testada em vários países aí do mundo praticamente, né? Inclusive tem várias publicações da Organização Mundial de Saúde, nos boletins dele, que mencionam a nossa armadilha. Eu gostaria de chamar a atenção aqui que nós temos um projeto muito interessante no estado de São Paulo, onde o estado contratou a empresa, não é um projeto, contratou o serviço para ser feito um monitoramento em 21 cidades simultaneamente. Então nós temos uma experiência de 10 anos em larga escala. Nós não trabalhamos com um bairro ou alguns bairros, nós trabalhamos com uma dimensão maior. Nós já temos cidades que utilizamos mais de 2.000 armadilhas para serem monitoradas. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, o estado de Minas Gerais, com os pontos aqui de verde, amarelo e vermelho, seria a situação daquele determinado município, né? E aqui o município, como é que ele se encontra, se aumentou ou não, e aqui se os agentes de campo estão fazendo o serviço de fazer a leitura. Interessante que o monitor fica disponível para uma central, que pode ser numa regional, pode ser no estado, onde você faz aí o monitoramento e vê se os municípios que você investiu recursos, se ele está ou não fazendo. E automaticamente esse gráfico é mudado a cada 10 segundos, ele é atualizado. Esse aqui é um sistema, só para vocês verem, cada pontinho desse daqui é uma armadilha, né? Os azuis são os casos de dengue. Porto Alegre praticamente não usa em todos os municípios, são aquelas áreas onde tem maior ocorrência de dengue, né? Eu gostaria de chamar a atenção também aqui a parte os gráficos que mostram o número de casos de dengue, população de mosquitos, casos autóctones de dengue e casos importados, né? E aqui um mapa que você pode explorar, porque a gente usa a plataforma Google, né? Então isso daqui são cruzações, cruzamento de informações, né? Onde você fala onde que você deve ir e quando que você deve atuar, né? Uma outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês, se você apertar a tecla aqui, está na semana 5, ele vai sair todos os históricos aqui daquele ano 2013. Se você apertar aqui, esse município já é o 5º ano que está usando, então você tem todo o banco de dados online. Você não precisa pegar a planilha de Excel e ficar baixando para fazer os dados, né? O banco de dados fica aí. Bom, processo de armação, montagem e armadilha, são centenas, existe um treinamento para isso. Aqui um planejamento junto com o município, junto com o pessoal do controle de vetor, para ver onde seriam as áreas que merecem mais atenção com as armadilhas. Aqui a abordagem ao morador, que é muito interessante. Pessoas ficam com medo que o mosquito vem de um quintal para o outro. Não, se cata aquele mosquito que estiver dentro da residência. Não, o atraente ou a armadilha não tem a capacidade
de trazer mosquito de outra casa para a sua. Os moradores, quando aceitam, eles entendem que o que está preso ali é um mosquito da dengue, e não é uma larvinha que o município sempre mostra, ali é o vetor. Então ele fala, isso daqui é um pernilongo, né? Porque em São Paulo é pernilongo, não é mosquito, né? Assim como em Minas Gerais. E quando fala mosquito, eles têm uma ação que é o mosquito, a mosca doméstica, né? Então aqui a gente tem o sistema, como a gente faz, todo o trajeto que a gente de campo faz para implementação, a metodologia de implantação do vírus, conforme é coletado, vocês viram no vídeo, né? Ele tem um código de barra, é enviado pelo correio, no laboratório faz análise do vírus e obviamente com o código de barra você sabe exatamente qual armadilha que foi coletado aquele vírus, né? Você tem uma informação online. Gostaria de chamar a atenção que hoje em dia o método usado para bloqueio de transmissão bloqueio de transmissão, você tem que quebrar a transmissão. Provavelmente algum mosquito pode picar ou picou essa pessoa, está vivo, então esse daqui é um indicador que você tem que aplicar inseticida para matar os mosquitos adultos. Com essa metodologia, você sabe onde os mosquitos estão infectados, você aplica o inseticida, então você não precisa contar mais com o indicador do doente, você vai usar então o mosquito infectado, que é doente, que está transmitindo a doença. Isso daqui é a nossa experiência de 10 anos, já trabalhamos com municípios, mais de 100 municípios foram usados, portos, 4 universidades, mais de 35 mil armadilhas espalhadas praticamente em todo os municípios, né? Mais de 3,5 milhões de armadilhas inspecionadas. Aqui eu queria chamar um pouco de atenção, que isso aqui eu nunca imaginei que o nosso sistema poderia ser colocado no centro integrado de controle, né? Como foi muito bem colocado ali no vídeo. Assim, eu acho que extrapolou minhas ideias, eu acho que isso aqui é fundamental, porque é a partir daqui que você começa a fazer as ações e controles, como foi falado no vídeo, né? Aqui são as demonstrações aqui é praticamente a curva do mosquito, né? Aqui é onde tem vírus, mosquito infectado, que foi enviado, por exemplo, nesse município de Porto Alegre, que já poderia ter ocorrência de epidemia, eles não conheciam o nosso sistema, e aí eles não aplicaram inseticida, a população de mosquito ocorreu, 4 semanas depois você tem os casos começando aqui, porque esses mosquitos começaram a surgir, os primeiros casos de dengue aí. Aqui eu tenho alguns exemplos, nós publicamos aqueles resultados de Minas Gerais, numa revista de maior impacto de saúde pública, que é 6,5, considerada uma das melhores. Nós tivemos aí, pelos cálculos feitos, estimativas de uma prevenção de 27 mil casos de dengue, então você tem uma redução comparável, praticamente 60%, 60% na redução de casos de dengue. Uma economia praticamente de 16 milhões, né? O projeto custou de instalação nesses municípios foi praticamente de 3,5 milhões e uma economia para 18 milhões. Então, para cada real investido, tem uma economia de 6 reais economizada. Aqui só para vocês terem uma ideia da situação de crescimento do estado de Minas Gerais, de epidemia de dengue, e esses municípios, os quais eram as piores, teve praticamente uma redução muito maior do que as outras municípios. Esse aqui é um município de Vitória, que utilizou o nosso sistema durante 7 anos, estava tudo certinho, o azul é Vitória, e Espírito Santo o estado de Espírito Santo é o total de número de casos para eles compararem. Aqui nós temos um problema muito sério, que quando muda o prefeito, muda a política municipal e o contrato não é renovado. E aqui mostra claramente que quando eles pararam de usar o sistema, teve praticamente uma epidemia grande de dengue, né, que teve 4% no estado e em Vitória teve 9%. Eles voltaram a utilizar tecnologia, praticamente reduziu os casos de dengue. Um outro caso também é Uberlândia, né? Uberaba e Uberlândia, os 3 municípios de Minas Gerais começaram com B, né? Uberaba e Uberlândia. Então nós temos aqui, Uberlândia sempre teve um pouco de epidemia, Uberaba teve uma epidemia muito grande, eles implantaram o sistema, então a redução de casos de dengue foi inferior de Uberaba,
né, e continua sendo inferior até 2015. Um outro exemplo também na cidade de Porto Alegre, que é o que eu tenho falado para vocês, eles tiveram epidemia, aqui colocaram a tecnologia e estão tendo menos casos do que o Estado, né? Então inverteu as figuras aqui. Isso aqui é uma premiação que a gente recebeu no Vale do Silício, na Califórnia, praticamente há 10 anos atrás, né? Foi muito divulgado na mídia e recentemente também recebemos uma premiação lá da Innovators Innovation em Chicago. E aqui gostaria de, porque toda vez que eu apresento um seminário, uma palestra, o pessoal pergunta, quanto custa isso daí? Como é que fica? Então a gente tem o Ricardo aqui, que é um representante da empresa comercial. Fala um alô aí. Então, ele que faz essa parte comercial, eu sou simplesmente pesquisador, mentor, fundador disso daí. Eu faço tecnologia e o pessoal faz essa parte de comercialização. Nós fizemos um cálculo, eu estou em dúvida aqui do número de mortes, mas de qualquer maneira vamos desconsiderar a morte, porque a ideia é quanto custa a dengue em Presidente Prudente, né? Então, isso daqui é incalculável, dependendo do número de casos de dengue. Chutei o número aqui de 13 mil, porque eu procurei, o número é maior, mas eu estou fazendo uma estimativa bem por baixo, para ter uma noção. Então, nós temos aqui praticamente 13 mil casos de dengue, custo direto de ambulatório e hidratação praticamente em torno de R$115 por doente, e você tem internação de R$850 aqui por internação. Eu nem coloquei aqui porque eu não sei o número de casos de internação, que o valor ia aumentar ainda. Quer dizer, eu estou chutando os valores bem por baixo. E aqui o custo estimado sem letalidade. Então seria praticamente o custo de Presidente Prudente 2006, foi praticamente 1,5 milhão, né? Agora, se você for fazer o custo social, que é o absenteísmo, ou seja, a pessoa doente não vai trabalhar por 10 dias, que custa praticamente 330 economicamente no município, só que teria 4,2 milhões, provavelmente em 2016, no mínimo teve praticamente 6 milhões de prejuízo nos cofres públicos de Presidente Prudente, sem contar a letalidade. Nós fizemos aí para medir quanto seria essa tecnologia, qual que é o preço dele, isso é caro. Por exemplo, Presidente Prudente é uma cidade que a gente fala horizontal, ela não tem muita edificação. Então o que acontece, o nosso sistema de precificação do produto é em torno da área monitorada. Então, como a área é muito maior, então a gente calcula o valor dele em torno da quilometragem, e o número de armadilhas seriam estimados em torno de 180. Fizemos uns cálculos aí, praticamente anual seria na base de 500 mil a implantação de toda essa tecnologia. Segundo o IBGE, em 2016, tem 224 mil habitantes, depois vocês podem verificar isso. Então, o preço por habitante seria praticamente de R$ 2,20, que é praticamente menos que um litro de leite por habitante. Se a cidade fosse mais edificada, que nem o pessoal fez para o litoral de Santos, a tecnologia pode cair até menos de R$1, foi acho que 86 centavos por habitante. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia, porque às vezes as pessoas ficam achando que é uma crítica do Ministério da Saúde, que a tecnologia é cara, né? Comparando, depois a Margarete pode verificar, que trabalhou com o Oxitec, né? O Oxitec tem um mosquito aí que acaba sendo praticamente de R$40 a R$60 por habitante por ano. Quer dizer, dá para usar praticamente quase 40 anos essa tecnologia aqui, né? Que é praticamente o dobro disso. Bom, então aí o prejuízo do município de 5,6 milhões e estaria investindo R$500 milhão em relação aos números de casos da tecnologia, né? Quer dizer, talvez um bom investimento no município. Bom, o tempo é muito curto para eu explorar, porque o rapaz já está quase jogando um objeto de mim ali. Gostaria de agradecer. Você vai levar um choque a atenção de vocês aí e, obviamente, agradecer a todo esse
financiamento que nós tivemos durante esses 15 anos de pesquisa aí. Obrigado pela atenção, viu?